Olá, meus queridos, minhas queridas, satisfação falar com vocês. Eu sou Priscila Silveira, professora aqui da Rede LFG, e nesse nosso encontro nós vamos falar um pouco sobre a legislação que permite, a partir de então, que as mulheres, as mães, possam ir de alguma forma amamentar nos concursos públicos. Então eu venho trazendo uma notícia maravilhosa, que era uma problemática, né, que essas mães que estão em período de amamentação, elas vinham e vêm sofrendo em razão da impossibilidade, né? Então, às vezes, elas elas se inscrevem nos concursos em razão da impossibilidade da mantença aí dos seus filhos junto a elas, nesse momento importantíssimo da amamentação, que é o perdura aí durante 6 meses, nós tínhamos problemáticas na aplicação desta questão ligada à mulher que está amamentando e que presta concurso, tá? Então, nós temos aí uma legislação, a lei, né, que passa a vigorar para a gente, que é a Lei 13.872 de 2019, né, que eu trago aqui para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Ela foi publicada para nós em 17 de setembro de 2019, só que ela tem um período aí de vacatio legis, tá? Então, ela vai passar a vigorar 30 dias após a sua publicação. Então, vai começar a vigorar aí 17 de outubro. Então, para todos os concursos em que tivermos mães que estejam em período de amamentação, elas terão o direito de alguma forma aqui, agora regulamentado legalmente, de levarem os seus filhos, e é como nós vamos ver a partir de agora, tá? Professora, essa possibilidade vai se aplicar a toda e qualquer situação? Olha só, primeiramente, vocês estão vendo aí, né, no preâmbulo da legislação, vocês estão vendo que a lei vai estabelecer aqui a possibilidade das mães amamentarem os filhos e nós vamos ver como vai ser feita a contagem desse tempo, tá? A lei fala disso pra gente. O que eu quero aqui que vocês saibam é que durante o concurso pelo qual ela se inscreveu, né, se ela estiver passando por este momento importante aí da sua vida e do seu filho, ela vai poder amamentar. Só que, por enquanto, né, nós temos aqui a questão de se aplicar para todos os concursos públicos que sejam aí feitos, né, ou ocasionados da administração pública direta e indireta, tá? Então, aqui, primeira coisa que nós vamos ter que saber. Professora, até que tempo, então, a primeira coisa, essa lei se aplica em quais casos, né? Então, a primeira coisa, o nosso Estado, ele de alguma forma traz a prioridade para essas mães que estejam amamentando os filhos até 6 meses, né? Então, a amamentação, o Estado, às vezes a mãe não consegue amamentar, mas até 6 meses o Estado de alguma forma faz políticas públicas para essa mãe amamentar esse bebê. Então, aqui para nós e vai ser e estabelecer aqui, e a lei vai fazer isso para nós, estabelecendo o direito dessa mãe a amamentar os filhos. Então, cuidado, tá? Porque não é só quando acaba de nascer, tá? Então, essas mães que tenham filhos aí até 6 meses de idade, eles vão poder, ou elas poderão, né? Eles poderão ir junto com elas e poderão, então, amamentar os seus filhos durante a realização da prova para o concurso. Isso é importante, tá? Porque esse direito que é resguardado para nós legalmente, nós vamos ter que tomar cuidado, porque às vezes as mães não tinham onde deixar os filhos, deixavam os filhos não jogados, né? Mas com outra pessoa, o bebê tem que amamentar de tanto em tanto tempo. Então, não importa que, desde que ele esteja, né, de que ela esteja aí fazendo prova com etapa de avaliação nesse concurso público, ela vai fazer jus a amamentar essa criança. Primeira coisa, quando essa mãe tem esse filho de até 6 anos, no dia, né, então, de até 6 meses, até o dia da realização da prova. Como que ela vai fazer prova da idade dessa criança, né? Com a certidão de nascimento, tá? Então, colocando aí a certidão de nascimento, o que vai acontecer? Os concursos já vão ter lá no momento da inscrição, vai ter que ter a declaração desse bebê. Então, ela vai ter que colocar lá no ato da inscrição que ela é mãe, né, de um bebê e que precisa amamentar. Então, nesse momento da inscrição, ela vai fazer uma declaração que ela tem o bebê e vai ter que provar isso com a apresentação da certidão desse bebê, tá? Por que isso? Porque assim como a gente tem
maus profissionais, como temos pessoas que burlam concursos públicos, tem pessoas que usam bebês, por exemplo, para furar a fila. Né? Nos parece absurdo dizer isso aqui, mas tem a possibilidade de alguém falar que é filho, falar que vai amamentar. Então aqui, para o meio probante, ou seja, a forma de provar que aquele bebê, né, dela, de até 6 meses, na época da realização da prova, é através da certidão de nascimento, tá? E aí, cuidado, porque ela vai ter que levar, então ela faz o pedido no ato da inscrição, e aí no dia da realização da prova, ela vai levar essa certidão de nascimento durante aí a realização da prova, tá? Cuidadozinho, por quê? Quando houver o deferimento, né, para que ela possa amamentar, o que vai acontecer? No dia da prova, ela vai ter que indicar uma pessoa, então ela vai poder indicar um acompanhante. Esse acompanhante, então preste só atenção como vai ser a dinâmica, tá? Esse acompanhante vai acompanhar e vai ser a pessoa responsável para ficar com a criança enquanto essa mãe está lá fazendo a prova, tá? Pelo período aí que for necessário. Então, eu vou ter que resguardar para esse acompanhante o acesso até o local da prova e cuidado, tá? Porque a lei fala que ela vai ter que entrar, essa pessoa que é responsável, ela vai ter que entrar no mesmo horário que se dá para o fechamento do portão. Então, ela tem que entrar, em regra, com essa mãe, né? Com essa mãe que vai amamentar. Então, ela vai ter ela pode indicar essa pessoa e ela deve, tá? Porque essa questão de ficar com a criança não vai ser um objeto da banca organizadora. Então, por exemplo, ela indicou lá que tem o bebê. Se ela não tiver com quem deixar o bebê, nós não vamos ter essa pessoa dada pela banca organizadora. Então, ela vai dizer lá que esse acompanhante vai para esse local ao acesso de prova, então ela vai ter o acesso ao local das provas até o horário que for estabelecido para o fechamento dos portões, tá? Então, vai ficar lá bonitinho. Só que, aqui um parêntese, a mãe entrou para fazer a prova, tá? Então, ela fica no local comum. A mãe entrou para fazer a prova. Essa criança vai ficar, marca bem isso, tá? Vai ficar numa sala reservada e especificamente reservada para essa condição. Então, vai ter uma sala lá, olha que legal. Eu achei, assim, super bacana, tá? Essa inserção legislativa, porque era uma dificuldade. Elas tinham o direito de amamentar, mas não tinha essa questão regulamentada diretamente. Então, às vezes a mãe ficava preocupada, né? O seio cheio de leite, ficava preocupada com a criança, enfim. Aqui, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque essa acompanhante ou esse acompanhante vai ficar aí próximo, nessa sala reservada, próxima à aplicação de provas. Professora, mas qual vai ser o tempo que essa mãe vai poder amamentar? Ela vai poder amamentar toda hora? Ela vai poder entrar e sair? Tá? A própria lei traz para nós uma coordenação, ou seja, uma definição do momento em que essa mãe vai poder amamentar, tá? Então, ele está falando para a gente o seguinte: o direito da mãe amamentar, tá certo, a criança vai ficar com esse acompanhante, vai entrar na sala de prova, enfim, vai ter uma sala específica, só que essa mãe não vai poder amamentar o tempo todo, tá? Porque geralmente as provas têm duração de 5 horas, enfim, cada certame vai ter aí um horário específico. Essa mãe vai ter o direito de amamentar, presta bem atenção, tá? No intervalo de a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas de prova, essa mãe pode amamentar por até 30 minutos. Professora, por filho, se ela tiver 2, né? Então, aqui um parêntese, porque às vezes pode ser gêmeos, pode ou não pode? Tá bom? Então, a lei fala que ela pode e poderá amamentar a cada 2 horas, 30 minutos por filho. Ô, professora, tudo bem. Essa mãe, quando ela for amamentar, que ela tá nessa sala específica, ela vai ficar sozinha? Ela vai ficar... ela pode usar celular? Né? Cuidado, porque a questão de não ter acesso a nenhuma interferência, né, externa vai ser mantida. E, durante a amamentação, a lei determina que ela seja acompanhada por um fiscal de prova, por óbvio. Tá? Então, para que ela não tenha nenhum tipo de interferência, até mesmo com essa pessoa que está acompanhando o seu filho. Porque às vezes ela pode estar, quem está acompanhando é, por exemplo, um juiz e ela está fazendo prova à magistratura, e ela troca informações. Então, aqui para a gente, a lei determina que essa mãe seja acompanhada por esse fiscal.
ou pela fiscal, tá? Porque não fala, a questão fala fiscal. Outra coisa, como que fica o tempo que ela gastou para amamentar esse filho? Tá? Já que às vezes ele vai ter lá 5 horas, como que vai ficar o tempo despendido aí, ou seja, gasto para essa amamentação? A própria lei diz que esse tempo gasto, então, dando um exemplo, tá? Se a prova for de 4 horas, ela amamentou 2 vezes, nós temos 1 hora, tá? Então, nós teríamos aí 30 minutos para cada parada na amamentação. A lei diz que o tempo será compensado durante a realização da prova no período, ou seja, em igual período. Então, perceba o seguinte, se ela usou 15 minutos para amamentar, ela vai ter um acréscimo, né, de 15 minutos. Então, vejam, só aqui um parênteses, né? Não quer dizer que ela terá os 30 minutos, entende? A amamentação pode acontecer até 30. E o período que eu vou devolver para ela está relacionado ao tempo que ela gastou na amamentação, que pode ser até 30. Então, o fiscal, ele vai analisar lá quantos minutos a mãe gastou, e nesse caso vai devolver para ela o período, tá? Então, professora, se for trigêmeos, se for gemelar, se ela amamentou 1 hora de um, 1 hora de outro, aqui pra gente esse prazo deve ser devolvido para ela. É uma garantia, não é? Porque muitas mulheres, elas deixam até mesmo de prestar concurso, né? Ficam preocupadas, as crianças também são prejudicadas e eram prejudicadas com essa ausência aqui de preceito legal, né? Uma outra coisa que também é importante, não é? Não só o prazo, para dar essa tranquilidade para a mãe, tá? Que de alguma forma a mulher tem essa questão de, na prática, né, ter que fingir que é uma pessoa normal, que ela tem que estudar como uma pessoa que não fosse mãe, ela tem que prestar o concurso preocupada com a questão do bem-estar dessa criança que precisa dela, porque o aleitamento materno é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui nesse elo, né, entre mãe e filho. Então, resguardando esse direito, essa legislação visa a fixação dessa possibilidade de amamentar, tá? Uma outra coisinha que é importante, essa permissão, esse direito que está legalmente instituído, né, pela Lei 13.872 de 2019, precisa vir expressamente no edital do concurso. Isso quer dizer que, tá? Tem que vir dentro do preceito editalício, colocando expressamente essa possibilidade, né, colocada legalmente, e deixando que a mãe possa ou queira exercê-lo. Então, veja, não quer dizer, tá? E aqui fazendo um parêntese, não quer dizer que necessariamente seja mãe que ela vai querer fazer uso dessa amamentação, tá? Então, por exemplo, ela pode tirar o leite e deixar para alguém fazer a ingestão, não há problema algum, porque aqui é um direito, não é um dever, entende? Então, isso quer dizer o quê? Aqui, a questão da legalidade de ser dever é que o edital do concurso dê e oportunize a essas lactantes, ou seja, essas mães que estão amamentando, a possibilidade ou não de exercer esse direito aqui. Então, ela tem que exercer, colocar aí o próprio edital, além de permitir essa oportunidade a essa mãe, que é um direito dela, não é um dever, ela tem que também, o edital vai ter que também estabelecer um prazo para que essa mãe aí manifeste esse direito, né? Ou seja, manifeste a vontade expressamente, né? Porque não pode ser tácita, manifeste aí expressamente o direito ou o interesse de exercer esse direito, tá? Então, só aqui repetindo, professora, quer dizer que se eu tenho um filho, obrigatoriamente eu vou ter que parar a minha prova? Não, não vai ter que parar. Se você tem já uma dinâmica de alguém amamentar seu filho, ou você tira, dá na bombinha, enfim, a lei aqui só está querendo de alguma forma resguardar aquela mãe que faz questão e que quer, de fato, exercer aí um direito que lhe é dado em razão de poder amamentar, tá bom? Penso que foi um acerto, tá? Obviamente a mulher fica aqui de alguma forma prejudicada nesse sentido, fazendo então, manifestando expressamente o interesse em exercê-lo, colocando no ato da inscrição que assim quer fazê-lo, tendo fiscal, tendo essa pessoa para acompanhá-la, ela poderá então exercer plenamente esse direito
que lhe é dado, tá bom? Então é isso, passei aqui só para trazer a vocês essa atualização legislativa. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.